o Brasil da Zica, que era o apelido de minha mãe, que os céus a tenha, Dona Zica, mas o Brasil da Zica é o Brasil do fracasso. Ao menos 3.935 famílias brasileiras enfrentam a angústia de não saber se seu filho tem ou não microcefalia. São pais e mães comunicados sob a suspeita de o bebê apresentar a má formação, mas que não receberam até o momento um diagnóstico fechado. Aguardam a realização de exames complementares, como ultrassom e, em muitos casos, tomografias. Do total de notificações no Brasil, 74% ainda são classificadas como em investigação. O maior percentual ocorre no norte, onde 87% dos registros seguem sem esclarecimento. O secretário de Atenção à Saúde admite demora na avaliação de casos suspeitos de microcefalia e afirma que o problema pode levar ao sofrimento das famílias e diz ser necessária a adoção de medidas para reverter esse quadro. Entre as opções estão mutirões e colaboração com o Ministério de Desenvolvimento Social, que ficaria encarregado, por exemplo, de transportar mães e bebês em veículos próprios para levá-los a centros de diagnóstico. Absurdo, né? Completo absurdo. E como eu falei aqui no início, o juiz Moro da Operação Lava Jato colocou a mão no marqueteiro João Santana. A Justiça Federal do Paraná decretou a prisão dele, que é marqueteiro do PT, na 23ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã de hoje. O inquérito investiga supostos pagamentos de 7 milhões de reais ao marqueteiro pela Odebrecht em paraísos fiscais. Na última década, o publicitário se dedicou no Brasil a campanhas do PT. A Polis Propaganda e Marketing assinou as campanhas do presidente Lula em 2006 e da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. O publicitário está fora do país. A Lava Jato chegou a João Santana por meio de anotações encontradas no aparelho celular de Marcelo Odebrecht, preso desde junho do ano passado, na 14ª fase da Lava Jato. Isso é um novo petardo no governo da presidente Dilma. O texto aí falou que ele, João Santana, está fora do país. É porque ele tinha assumido a coordenação de marketing da campanha do candidato a presidente da República Dominicana, Danilo Medina, e já até pediu para sair da campanha, porque ele vai ter de responder diretamente lá ao juiz Moro na Operação Lava Jato. E isso provoca um abalo político e também nessa agenda econômica do governo que tenta tirar o país da recessão. Inclusive, o programa Cena Política, que eu apresento aqui na televisão, vai debater isso hoje. Vai debater a crise econômica sob o ponto de vista dos trabalhadores, das entidades sindicais. A crise econômica pegou todo mundo, mas geralmente a corda arrebenta bem mais para o lado mais fraco. E vão comparecer aqui os sindicalistas para debater essa questão, tanto dos sindipúblicos, tanto de entidades sindicais. No geral, né? Além do público, entidades sindicais da iniciativa privada. E a discussão sobre diminuir o número de senadores, que boa ideia, hein? De 81 para 54, e de deputados federais, de 513 para 385, tem ganhado força nos últimos dias.
Isso porque o site do Senado, o senado.gov.br, disponibilizou um link que incentiva internautas a participar de consulta pública sobre uma proposta de emenda à Constituição com esse objetivo. Teve grande procura essa semana nas redes sociais e em apenas 4 dias, até sexta-feira, já havia registrado mais de 136 mil apoio e pouco mais de 500 manifestações contrárias. A PEC altera os artigos 45 e 46 da Constituição Federal e estabelece que cada estado e o Distrito Federal elegerão 2 e não mais 3 senadores, como é atualmente. A proposta não muda o tempo de mandato no Senado, que continuaria de 8 anos. Eu apoio inteiramente a diminuição do número de senadores e de deputados. Significa menos salários, menos benesses, menos corrupção. É tudo de interessante essa diminuição do número de parlamentares. Mas a gente tem que ter cuidado. Essa posição assim, contrária ao parlamento costuma ser muito retrógrada, porque ao contrário de parlamento é ditadura. Ditadura entra e fecha o parlamento, fecha a Câmara dos Deputados, fecha o Senado, derruba os governadores, os prefeitos. Isso não, mas uma diminuição. Eu acho uma posição bem interessante. E a situação crítica da economia do país no último ano acendeu um alerta em um dos principais setores da educação, o do ensino superior. Apesar de o número de matrículas ter crescido até 2014, a percepção entre professores e faculdades privadas é que 2015 teve uma retração no número de alunos que tende a se repetir ainda mais neste ano. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, os principais atingidos foram os cursos noturnos, já que os alunos normalmente têm que trabalhar durante o dia. Além disso, em 2015, o Ministério da Educação foi duramente atingido pela crise. Com um corte de 9 bilhões e 400 milhões de reais, a pasta foi a terceira que mais perdeu verbas no ano passado, ficando atrás apenas dos Ministérios das Cidades e da Saúde. Para amenizar a situação, algumas faculdades criaram novas opções de financiamento de suas mensalidades, como um seguro que garante o semestre caso o aluno perca o emprego, e investiram no estudo à distância. Eu estava falando sobre o programa Cena Política, que vai ao ar hoje, 11 horas da noite, e vai debater a crise econômica sob o ponto de vista dos trabalhadores. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, com presença dos sindicalistas. Carlos Luiz Cassiano, que é da Central Força Minas, Geraldo Antônio Henrique, que é diretor político do Sindipúblicos, e Kerison Lopes, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. E a 11ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte condenou uma construtora a pagar a um cliente uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil pelo atraso na entrega de um apartamento aqui na capital. A empresa foi condenada ainda a pagar o valor previsto em contrato a título de indenização por atraso e aluguel para cada mês de atraso da obra. Casos como esse estão cada vez mais comuns em Minas. Quem conversa conosco, conversa aqui com a gente sobre o assunto, é Alexandre Fadel. Ele é advogado especialista em direito imobiliário. Fadel, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Agora é isso, hein? Se uma dessas varas de justiça condenou uma construtora por atraso, e se isso abriu precedente e outros atrasos também significarem indenizações, condenações, vai ser um festival de condenação, né? Porque o que eu vejo aí é que as construtoras, e não só agora com a crise, mas mesmo antes da crise, elas prometem um apartamento para janeiro de 2016, entregam em 2018, Exato. 2019, e vai por aí impunemente. Exato. Na verdade, esse precedente já existe.
né? Esse, como você disse, né? Esse festival de indenizações, ele já acontece. Já está acontecendo Já mesmo? acontece já há alguns anos, né? Porque, infelizmente, as construtoras têm tido esse hábito de prometer a entrega do apartamento em determinada data e não cumprem, né? Atrasam 6 meses, 1 ano, 2, e, infelizmente, né, algumas sequer entregam ou constroem o empreendimento prometido. Nesse caso específico, essa sentença saiu essa semana passada, né? Ela tem uma especificidade Houve... diferente das outras? Não é muito diferente, mas foi expressivo os danos morais. Foram 15 mil reais, né? A gente tem visto indenizações menores até que a Justiça tem condenado, então ela foi realmente expressiva contra a construtora. Infelizmente, nesse caso específico, essa construtora sequer, eu acho que construiu o empreendimento e ela, inclusive, deixou de construir outros tantos aqui na capital, deixando milhares de pessoas sem um apartamento. Alguns já até compraram e pagaram à vista o imóvel e o terreno está lá livre, baldio. É uma pergunta que todo mundo quer fazer. No seu entender como especialista, você acha que isso é um golpe planejado, que tem antecedentes de golpe, vou dar um golpe em tantas pessoas? Ou é a crise, ou é a falência? Olha, da forma que aconteceu, em alguns casos que a gente tem conhecimento, a gente briga muito para que deixe o lado cível da questão e seja até aberto um processo criminal para verificar se realmente os sócios das construtoras têm aí, né, uma culpa ou um dolo, que seria realmente a vontade de lesar, né, a consciência do ato ilícito. Já entra no empreendimento para lesar mesmo, né? Porque se ele comprou, recebeu ou do banco ou do cliente, ele tinha caixa para construir aquele empreendimento. E se ele sequer lançou mão de um tijolo, vamos ser bem claro, um tijolo em cima daquele empreendimento, há, ao meu entender, indícios de algum ato ilícito. Então a gente tem tentado, junto ao Ministério Público, que dê andamento a esse tipo de investigação. Porque também, muitas das vezes, a consultora vem à falência e o consumidor que adquiriu não vai receber efetivamente nada. Porque, infelizmente, nesse caso, não há essa conversão numa pena criminal, a não ser que instaure-se um processo criminal. Então, a gente pede, paralelamente, que seja também investigado a conduta dos sócios dessas construtoras, nesses casos extremos, mais graves, né? Para ver se eles já entraram no negócio já com intuito, pensando no golpe, né? Intuito de fraude, uma lesão, enfim, né? Apropriação indébita, tem vários crimes aí a serem investigados. Porque o mais comum que existe aí são as construtoras prometerem um prazo e atrasarem muito, né? Sim, né? O próprio contrato, muitas das vezes, coloca que pode se atrasar 6 meses. Esse é o prazo máximo em que a legislação permite, 180 dias. Só que elas têm ultrapassado isso. Então é bom as pessoas saberem que ela tem direito à indenização. E hoje em dia isso em média, 0,5% do valor do imóvel, tá? Por mês de atraso. Então, se atrasou 1 ano, 2, ela tem 0,5%. Isso aí é uma forma de reparar um eventual Como aluguel. se for um aluguel, né? Um aluguel, ou a pessoa que investiu também para que alugasse aquilo, tivesse uma renda, né? Então, hoje, retrata em torno de 0,5%. Fora a questão de danos morais, né? Esse caso, por exemplo, teve isso. Então, a pessoa, às vezes, comprou para quê? Porque já pensava na data de entrega quando já estaria casada. E, às vezes, casou e não tem para onde mudar. Né? Casou e ficou sem casa. Um fim do contrato de locação, a pessoa é obrigada a desocupar, vai ter que alugar um outro imóvel, isso é um transtorno na vida da pessoa. E tem uma série de outras situações aí que é merecedora de indenização. Né? E às vezes a consultora realmente entrega mais tardiamente. E isso ela deve ser responsabilizada e tem sido responsabilizada na Justiça. Agora, muitas construtoras, eu conheço algumas situações dessas, que eles atrasam, não pagam a multa, mas chega lá junto aos condôminos, fala, não, eu vou dar um conjunto estofado de couro para colocar no saguão do prédio, Sim. Vou ajudar a montar o saguão, vou comprar uma obra de arte para o prédio. Isso aí é válido, uma negociação desse sentido? Olha, é válido, né? Porque é um direito patrimonial, ele é suscetível a acordo. Então, se realmente a pessoa entender que é recompensador, vai reparar o atraso, é válido sim. Agora, a pessoa tem que saber os direitos que ela tem, e inclusive que ela pode, determinado atraso, ela desistir de adquirir esse imóvel. Então, vamos dizer, estava previsto para entrega esse mês e a obra está na metade, ela pode desistir a qualquer momento.
e receber tudo que ela pagou, Reajustado. corrigidamente, de uma única vez, e ainda pleitear uma penalidade contra a construtora. Então, aquela multa que às vezes é só contra quem compra, vai reverter contra a construtora a favor do consumidor. Né? Então, ela deve pleitear o recebimento de tudo que ela pagou, até, dependendo do caso, até os honorários da corretagem, que ela costuma pagar para os corretores da própria construtora. Infelizmente, a gente tem visto muito esses casos. Né? Você chega lá para comprar um imóvel, o funcionário corretor da própria construtora te vende e cobra os honorários. Isso, quem tem que arcar com esses honorários é devido a ele trabalhou, mas quem paga é a construtora e não o consumidor que está indo lá comprar o imóvel. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é tirar de quem não é de direito, né? Ô Fadel, eu te agradeço muito pelas suas informações, uma boa noite. Te agradeço, você. boa noite. Outro dia você volta aqui no Cena Política. À disposição. O Cena Política, eu estou com Cena Política na cabeça, porque é o programa que eu apresento aqui, né? Depois você volta no Redação BH News, mas de repente também você pode vir no Cena Política, quando eu estiver debatendo alguma coisa de imóvel aqui, você é o primeiro convidado. E o Redação BH News volta logo após um breve intervalo.